Estamos iniciando o devocional Orando em Família, um encontro com Deus através deste devocional. Um momento de fortalecer a nossa saúde física e espiritual, blindar o nosso lar, os nossos filhos e o nosso relacionamento. O tema de hoje, no meio dos povos. Leitura bíblica, livro do profeta Ezequiel, capítulo 5. A palavra diz: Filho do homem, pegue uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro, passando-a pela sua cabeça e pela sua barba. Depois, pegue uma balança e reparta os cabelos que você cortou. Queime uma terça parte no meio da cidade quando se cumprirem os dias do cerco. Pegue outra terça parte e corte-a com a espada, enquanto você rodeia a cidade. Espalhe a outra terça parte ao vento e irei atrás deles com a espada. Mas pegue uns poucos cabelos e prenda-os nas bordas das suas roupas. Pegue ainda alguns cabelos, jogue-os no fogo e deixe que se queimem. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. As causas do cerco de Jerusalém. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Eu a coloquei no meio das nações, com os outros países ao seu redor. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos e os meus estatutos, sendo mais perversa do que as nações e os países ao seu redor. Porque os moradores de Jerusalém rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vocês são mais rebeldes do que as nações que estão ao seu redor. Não andaram nos meus estatutos, não executaram os meus juízos, nem procederam segundo o direito das nações ao redor de vocês. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, estou contra você, Jerusalém, e vou executar os meus juízos dentro de você à vista das nações. Farei com você o que nunca fiz e o que jamais farei de novo por causa de todas as suas abominações. Por isso, os pais vão devorar os próprios filhos dentro de você, ó Jerusalém, e os filhos vão devorar os pais. Executarei em você os meus juízos, e tudo o que restar de você espalharei aos quatro ventos. Portanto, porque você profanou o meu santuário com todas as suas coisas detestáveis e com todas as suas abominações, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu me retirarei. Os meus olhos não terão piedade e eu não o pouparei. Uma terça parte dos seus moradores morrerá de peste e será consumida pela fome dentro de suas muralhas. Outra terça parte cairá a espada nos seus arredores, e a outra terça parte espalharei aos quatro ventos e irei atrás dela com a espada na mão. Assim se cumprirá a minha ira, satisfarei neles o meu furor e me acalmarei. Saberão que eu, o Senhor, falei motivado pelo meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Jerusalém, farei de você uma desolação e objeto de deboche entre as nações que estão ao seu redor, à vista de todos os que passarem. Assim, você será objeto de deboche e de zombaria, um exemplo de castigo e um motivo de espanto às nações que estão ao seu redor, quando eu executar em você juízos com ira e indignação em furiosos castigos. Eu, o Senhor, falei. Quando eu atirar contra eles as flechas mortais da fome, flechas destruidoras que eu enviarei para destruir vocês, então aumentarei a fome entre vocês e lhes cortarei o suprimento de pão. Enviarei sobre vocês a fome e animais selvagens que os deixarão sem filhos. A peste e o derramamento de sangue passarão por você, e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. Antes de darmos continuidade, peço que tenha em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança.
Estamos dando continuidade ao 8º módulo falando quando tudo parece perdido. E o versículo em destaque encontra-se em Ezequiel 5, capítulo 5. A palavra diz assim, diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, eu a coloquei no meio das nações como os outros países ao seu redor, no meio dos povos. Preste atenção, castigo é um tema que evitamos. Os livros bíblicos escritos antes de Ezequiel narram séculos de bênçãos pela obediência, mas também de disciplinas e julgamentos por rebelião. A rebelião é um ato deliberado e planejado. Deus não admite ser trocado por qualquer ídolo criado pela mente humana. As pessoas não foram pegas de surpresa pelo juízo, nem ignoravam o mal que haviam feito. Foram lembradas do amor de Deus, ouviram o apelo para retornar à vontade do Senhor. Sempre que as pessoas se arrependeram, Deus as recebeu de volta. O profeta Ezequiel anunciou que muitos dos que continuavam em Judá e não haviam sido exilados iriam morrer. Isso se cumpriu na conspiração de Ismael contra Gedalias, o governador nomeado de Judá, e nas calamidades provocadas por ela, conforme Jeremias 40. Por causa disso, muitos fugiram para o Egito, onde foram aniquilados, conforme Jeremias 42, versículos 13 a 17. Os que permaneceram em Judá sofreram outra deportação, conforme Jeremias 52, versículo 30. Assim, o território foi esvaziado. Os poucos fios de cabelo que Ezequiel fixou em sua roupa simbolizavam o pequeno remanescente dos fiéis que Deus preservaria. Mas mesmo alguns destes também sucumbiram. Jerusalém estava situada na estratégica encruzilhada das principais estradas comerciais do antigo Oriente Médio. Sua localização singular no meio das nações oportunizava a Israel ser a referência para o conhecimento do Deus verdadeiro. Refletiria ao mundo de então a sua luz, desmascarando todos os falsos sistemas religiosos. A vida e a fé de Israel deviam se tornar tão atrativas que todas as nações passariam a buscar o seu Deus. Infelizmente, não foi assim. Essa lição se aplica também a nós cristãos. Deus nos coloca como luz para quem está à nossa volta. Ele quer que sejamos tão cativantes que outros o busquem. E isso inclui eu e você. Antes de finalizar este devocional, gostaria de trazer uma mensagem, uma reflexão. Jerusalém estava situada no meio de reinos populosos e civilizados, famosos pela sua cultura, artes e ciências. Foi colocada no meio deles como uma posição de preeminência sobre todos eles, como uma lâmpada no candelabro para irradiar a luz da revelação divina para os cantos mais escuros das nações vizinhas e até mesmo para os confins do mundo. Terra. Jerusalém estava destinada a ser como o coração no corpo para dar vigor, como vida divina a este mundo morto pelo pecado. Se eles tivessem preservado essa reputação, conforme 1 de Reis capítulo 4, versículo 34, que bênção Jerusalém teria sido para todas as nações vizinhas. Mas, como esta maravilhosa oportunidade falhou, o cumprimento deste plano teve de ser deixado para os últimos tempos, quando a lei sairá de Sião e a palavra de Deus de Jerusalém. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Vamos agradecer a Deus por esta rica mensagem para as nossas vidas. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Mestre, não venho com palavras bonitas ou palavras gabaritadas, mas eu venho com um coração contrito, um coração quebrantado. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ainda que venhamos a falhar, o seu amor nos constrange, nos levando ao arrependimento. Muito obrigado por nunca ter
virado as costas para as nossas orações. Peço que no dia de hoje, mais uma vez, clamamos que o Espírito Santo esteja entre nós. Clamamos para que haja abundância nos alimentos, no nosso andar, no nosso caminhar, nos livrando de todo o mal. Pai, cuide de nossos filhos, cuide de nossos cônjuges, cuide daqueles que estão nas UTIs, cuide daqueles que perderam seus entes queridos por doenças ou por questões de segurança. Repreendemos toda a ação do mal e pedimos para que aqueles que praticam a iniquidade se arrependam e voltem para o Senhor. Ajude-nos a semear a boa palavra diariamente em concordância com seu Filho Jesus. Eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem, compartilhem. Que Deus nos abençoe.